A trilha foi detectada. Membros da minha colônia estiveram neste lago. A constatação me atravessa como uma corrente elétrica. Eu poderia simplesmente permanecer aqui, à margem da água, e esperar que retornem. Segui-los de volta ao ninho seria tão simples quanto isso. Mantendo-me próximo à beira, toco o solo com as antenas e começo a seguir o rastro que se afasta da água. É consistente. Não é recente a ponto de ser intenso, mas também não é antigo o suficiente para ter desaparecido. Quanto mais uma trilha é usada, mais feromonil é depositado, consolidando o caminho. Este não parece amplamente frequentado, porém é inegável, vieram aqui mais de uma vez. Retorno à segurança do lago e, incapaz de conter o entusiasmo, realizo uma pequena dança. Alguns monstros observam de soslaio. Imagino que não seja comum presenciarem uma formiga improvisando passos animados à beira de uma fonte de mana. Minha nova família está ao meu alcance. Depois de dias sozinho nesta masmorra, será reconfortante ver outra entidade que não deseje me devorar. Verei minha mãe em outro mundo, a rainha. Pergunto-me qual será seu tamanho agora. Na Terra, quase não a havia. Passei grande parte do tempo por conta própria. Talvez aqui seja diferente. Talvez possamos trabalhar juntos. Estou empolgado demais. Preciso me acalmar. Este ambiente continua mortal. Se eu me deixar levar, distraído, morrerei. Procuro um ponto adequado e escavo minha já consagrada câmara em formato de L, selando a entrada. Envolto pela escuridão total, retomo o exaustivo treino de manipulação de mana. Libero um pequeno sopro. A câmara se ilumina brevemente a cada emissão de energia. Repito. Quando esgoto minha mana, falho na última tentativa, incapaz de direcionar a energia devido ao cansaço mental. O caminho ainda é longo. Decido então descansar, entrando no torpor, o equivalente ao sono para um inseto. Não fecho os olhos, apenas imobilizo o corpo e deixo a mente derivar. Desperto mais calmo. Muitos acontecimentos para assimilar. Preciso desacelerar e organizar meus pensamentos. Permanecer aqui para evoluir manipulação de mana continua sendo uma boa estratégia. Agora, há a vantagem adicional de poder reencontrar minha colônia caso apareçam para beber. A alternativa seria seguir a trilha sozinho até o ninho, mas reluto em correr esse risco desnecessário. Ficarei. Treinarei outras habilidades. Quero aprimorar escavar. Não é vistosa, nem ideal para combate, tampouco extraordinariamente útil em termos imediatos. Mas eu gosto dela. Se existe uma habilidade fundamental para uma formiga, é a capacidade de construir. E no centro disso está escavar com excelência. Além disso, é fácil evoluir, basta cavar. Começo a expandir minha pequena câmara, criando túneis estreitos a cerca de 1 metro da superfície. Desvio quando encontro rocha, mudo de direção, interrompo passagens. O trabalho é quase meditativo. Transporto terra com as mandíbulas em movimentos repetitivos e constantes. O solo próximo ao lago é úmido. Preciso avançar para longe da margem. Logo encontro raízes e caules enterrados dos cogumelos gigantes. De tempos em tempos, abro pequenas saídas à superfície para ventilação e observação. Também servem como pontos de descarte de terra. Fico tão concentrado que nem percebo quando a notificação surge. Ao parar e refletir, estimo ter trabalhado por quase 6 horas. Escavar, nível 5. Se eu tivesse um ponto de habilidade, adoraria descobrir sua evolução. Sinto fome. Talvez seja hora de caçar. Também devo verificar se minha colônia retornou. Corro até o lago, esperançoso. Nada. Há diversas criaturas bebendo, mas nenhuma formiga. Fica para a próxima. Restam 2 opções, caçar ou continuar treinando mana. Espere. O que é aquilo? Ao longe, formas surgem sobre a crista de uma pequena colina com vista para o lago. Não enxergo perfeitamente, mas o suficiente para reconhecer o contorno. Não são monstros. Sem hesitar, mergulho no túnel e me afasto até alcançar as raízes de uma árvore. O que humanos fazem aqui?
São humanos. Tenho certeza. Teriam me seguido? Impossível. Desci por um eixo direto. Quantos túneis sinuosos eles teriam atravessado? Além disso, há algo diferente neles. A postura, talvez. Não sei definir. Parte de mim quer investigar. Outra parte quer fugir. Não posso correr sempre. São perigosos, mas tenho furtividade. Observá-los pode me ensinar muito mais do que seguir monstros. Decidido. Respiro fundo. Encontro uma abertura lateral no túnel e espreito. Minha antena está quase totalmente regenerada. Preciso apenas de mais alimento para concluir o processo. O caminho está livre. Emerjo lentamente, corpo rente ao solo, utilizando toda a cobertura possível. Descrevo um arco amplo para contornar a colina por trás, evitando a linha de visão deles. Lá estão. Aproximo-me até distinguir detalhes, oculto em vegetação densa, antenas discretamente projetadas. São 5 humanos, de costas para mim, observando o lago e os monstros reunidos ali. Aproveito a distração para avançar. Advanced Stealth has reached Level 3. Excelente. Consigo ouvir fragmentos da conversa, mas não reconheço o idioma. Gesticulam em direção ao lago. Parecem ter chegado a um acordo. Congelo quando se separam e preparam armas. Um deles ergue um cajado e concentra energia. Runas ardentes se formam ao redor da extremidade do cajado, girando cada vez mais rápido até que uma enorme esfera de fogo se manifesta, brilhando intensamente. Do outro lado da colina, ecos de surpresa e fúria se erguem entre os monstros. A paz do lago é quebrada. Antes que possam reagir, o cajado desce. A bola de fogo é lançada além do meu campo de visão. A bola de fogo atravessa o céu e desaparece do meu campo de visão como um meteoro incandescente. Não preciso enxergar o impacto para compreender o que aconteceu. No instante seguinte, o chão treme com violência, sacudindo a colina sob minhas patas, e uma explosão colossal rasga o ar. Um clarão intenso ilumina tudo ao redor, transformando a margem do lago em um cenário branco e ofuscante por um breve segundo. Logo depois, o silêncio é substituído por rugidos e gritos. Os monstros abaixo uivam de dor e fúria. Aquela detonação certamente feriu muitos e enfureceu ainda mais. Consigo ver os outros 4 humanos trocando risadas enquanto empunham suas armas. Sem hesitar, começam a descer a colina em direção ao lago, saindo do meu campo de visão para se juntar ao caos que ajudaram a criar. A conjuradora permanece no alto. Acredito que seja mulher, embora meus olhos ainda não sejam bons o bastante para ter certeza absoluta. Falta-me precisão para distinguir detalhes finos. Ela inicia a preparação de novos feitiços, menores do que o anterior. Lança ao ar lanças flamejantes que se formam do nada, projéteis ardentes que disparam colina abaixo contra os monstros reunidos perto da água. É estranho assistir a tranquilidade daquele lago ser destruída dessa maneira. Mas eu realmente deveria me surpreender? Se humanos encontrassem um recurso valioso, dividiriam? Se possuíssem força suficiente para tomar e monopolizar, permitiriam que outros usufruíssem? Duvido. Emboscariam os que se aproximassem. Ergueriam cercas, muralhas, qualquer obstáculo necessário para excluir concorrentes. Guardariam tudo para si, acumulando poder para conquistar ainda mais. Os monstros daqui são incrivelmente estúpidos. Se penso nos atributos do sistema, imagino que a maioria tem astúcia inferior a 10. São facilmente enganados, atraídos, capturados. E, por algum motivo, sequer consideram controlar o lago de mana. Não estabelecem domínio, não organizam defesa, nem mesmo evitam lutar ali para preservar o benefício comum. Sob uma ótica humana, isso é tolice. E, afinal, o que são monstros para humanos? Recursos. Experiência. Se eu tivesse nascido humano neste mundo, provavelmente estaria fazendo o mesmo, abatendo criaturas, acumulando XP, recolhendo núcleos para vender, comemorando vitórias. Mas eu não nasci humano. Nasci outra coisa. Um monstro. E,
por alguma razão, ver esses humanos aqui, rompendo a paz do lago. Isso me enfurece profundamente. Não penso muito. Apenas me viro, miro e disparo. O ácido corta o ar em direção à maga. Mirei na parte de trás da cabeça dela. O projétil atinge algo invisível e se espalha, revelando uma barreira esférica que a envolve. O ácido escorre pela superfície transparente, incapaz de atravessá-la. Surpresa, ela se vira rapidamente, procurando a origem do ataque. Eu já me enterrei na vegetação, oculto por completo. Fico tenso, temendo que utilize algum feitiço de detecção semelhante ao cristal dos guardas na caverna superior. Contudo, após examinar o terreno sem sucesso, volta a atenção para a batalha abaixo. Disparo novamente. O ácido descreve um arco e se choca contra a barreira. Consigo ouvir o som corrosivo enquanto a substância tenta consumir aquela camada protetora. A maga gira com irritação e lança um jato de fogo da mão, varrendo a área atrás dela. As chamas percorrem o terreno como um lança-chamas, queimando qualquer cobertura próxima. Não estou tão perto. Ainda assim, o calor atinge minhas antenas em regeneração, provocando uma pontada dolorosa. É intenso. Nem tenho certeza do que desejo alcançar com essa intervenção. Apenas queria que ela parasse de bombardear os monstros. Objetivo cumprido, suponho. E agora? Ela observa os restos em chamas atrás de si, tentando identificar a fonte dos ataques. Não pretendo me revelar. A irritação dela é evidente, mas, pressionada pela luta abaixo, acaba voltando a apoiar seus aliados. Com as costas dela novamente expostas, aproveito para me reposicionar. Saio do esconderijo e avanço um pouco mais para longe, mergulhando entre as raízes de uma árvore próxima. Dali, volto a observá-la. Ela retoma a conjuração das lanças flamejantes. Cada uma começa como uma esfera densa de fogo suspensa no ar e, então, dispara, alongando-se até assumir a forma de uma lança de puro calor. Quando está prestes a lançar outra, miro e atiro. Advanced Acid Shot Has Reached Level 2. Ótimo! À distância maior, minha precisão diminui, mas a maior parte do ácido ainda atinge a barreira invisível, corroendo suas defesas. O que acontece em seguida me surpreende. Com um som nítido de estilhaçamento, a barreira desaparece. O ácido acumulado na superfície despenca, e parte dele cai diretamente sobre a maga. Ela grita de raiva quando a substância começa a devorar suas vestes. Interrompe os feitiços e tenta afastar o ácido, protegendo-se de mais danos. Eu não esperava feri-la de verdade. Ver meu ácido agir contra um humano é mais chocante do que imaginei. Sem o bombardeio mágico vindo do alto, os 4 combatentes lá embaixo certamente enfrentam mais dificuldades. Meu principal objetivo foi alcançado, a maga parou. Decido então me aproximar do lago para observar o desfecho. Movendo-me com cautela, saio do esconderijo e descrevo um arco amplo, mantendo distância da maga e do trajeto de seus aliados. Contorno a colina e retorno à margem. O que encontro é devastação. Dezenas de monstros jazem mortos à beira da água. Alguns tentaram subir a colina e foram abatidos sem sucesso. Os que tinham coragem de enfrentar morreram, os mais discretos fugiram assim que puderam. Os humanos agora vasculham os corpos. Com longas facas presas às pernas, abrem as criaturas em busca de núcleos. Resmungam quando não encontram nada, riem quando retiram um material brilhante, semelhante a uma gema, e o guardam. A maga desce para se juntar ao grupo. Eles riem enquanto ela fala com gestos irritados, provavelmente relatando os ataques furtivos e o ferimento que sofreu. Um dos guerreiros, particularmente grande, retira um frasco do cinto e o entrega a ela. A maga bebe imediatamente. Poção de cura. Quando terminam de coletar os núcleos, os 5 se reúnem e seguem colina acima. Suas silhuetas tornam-se indistintas à distância até desaparecerem por completo. A margem do lago e o caminho pela encosta estão cobertos de cadáveres. Sinto-me entorpecido. Como antigo humano e atual monstro, qual é a moral deste mundo? Independentemente disso, há uma abundância de biomassa aqui. E nenhum monstro deixaria esse recurso se perder.
Primeiro eu como. Depois, penso. Antes que os restos desaparecessem e fossem reivindicados pela masmorra, consegui extrair 7 pontos de biomassa, uma colheita sem precedentes. Parte disso se deve às 3 novas espécies das quais consegui arrancar ao menos uma mordida, garantindo 3 pontos de bônus, além de encher meus estômagos com mais 4 pontos adicionais. Basic Profile of the Scintillum Simiaeum Locked. Basic Profile of the Serpenscanism Locked. Basic Profile of the Lacertae Terram. Somados aos 2 pontos que eu já havia guardado, agora possuo 9 para investir. Ainda inquieto com a possibilidade de os caçadores retornarem e desejando sofrer minhas mutações em paz, recuo até o ninho que havia preparado anteriormente. Preciso alargar a entrada para acomodar meu abdômen agora volumoso. Já no interior, dedico um tempo extra para selar cuidadosamente a abertura antes de gastar minha biomassa. Minha intenção inicial é elevar meus olhos para mais 5. Quero manter minha vantagem visual sobre os monstros da região e, acima disso, descobrir o que o sistema faz quando uma mutação atinge o nível 5. Habilidades evoluem nesse marco. Suspeito que partes do corpo também. Do you wish to improve isto mais 5? This will cost 5 biomas. Sinto um nervosismo inesperado. Sim. At this level you might choose a mutation advancement, select from the menu. Em vez da coceira dolorosa que eu antecipava, a voz áspera e reconfortante de Gandalf ecoa em minha mente. Então o nível 5 é realmente um divisor de águas. Como deveria ser? 15 pontos investidos na visão exigem recompensa. Quando ele termina, uma extensa lista de aprimoramentos possíveis surge diante de mim. Há opções de mais, visão sensível ao calor, ao movimento, a mana, visão através de objetos. Algumas parecem extraordinárias. Levo um bom tempo analisando cada alternativa, consultando Gandalf para compreender seus efeitos. Só então consigo decidir. Apesar de tentador escolher algo mais chamativo, opto por uma melhoria mais pragmática, capaz de corrigir uma fraqueza e fortalecer uma qualidade já existente. Focused Compo Vision. A explicação de Gandalf me agrada profundamente. Olhos compostos, como os de um inseto, não funcionam como um único par móvel e potente. São centenas de pequenos olhos fixos, todos observando simultaneamente sem se mover. Isso me concede ampla percepção ao redor, ainda mais depois que minhas mutações fizeram meus olhos se projetarem para fora da cabeça, quase permitindo enxergar atrás de mim. Porém, não foco bem em longas distâncias como um humano. Essa mutação resolve isso. Pequenas porções dos meus olhos compostos passam a focalizar mais longe, criando um campo reduzido de visão de longo alcance. Para deslocá-lo, preciso mover toda a cabeça, mas agora combino percepção ampla com foco distante. O olho definitivo. Confirmo a escolha. E então a dor chega. A coceira começa no fundo da minha cabeça e avança como fogo sob a carapaça. É a pior sensação que já experimentei. Muito pior que qualquer anterior. Parece que agulhas perfuram meus olhos. Meu corpo se contorce no chão da câmara enquanto tento inutilmente aliviar a dor com as patas. Ela persiste. Longamente. Até cessar de repente. Would you like to advance your SD to mais 4? This will cost 4 biomas. Não, sim. A mutação do ácido é menos brutal, mas ainda terrível. Se o nível 5 oferece vantagens tão significativas, preciso elevar tudo a esse patamar o quanto antes. Meu ácido já é mais 3 e minha principal arma, priorizá-lo é lógico. Be avare, at your current stage of evolution you can no longer advance your eyes. Então, até evoluir, nada além de mais 5. Justo. Faltam apenas 2 níveis para minha evolução, espero não demorar. Sem biomassa restante, permaneço escondido e retomo o treino de manipulação de mana. Exalo pequenos sopros até esgotar completamente minha energia mental. Sou recompensado. Mana Manipulation has reached level 3. Abro meu status. Name, Anthony. Level, 3, Core. Might, 15.
Tolgnis, 12. Kunin, 25. Will, 18. HP, 30. MP, 12. Skills, Digging Level 5, Improved Acid Shot Level 2, Grip Level 4, Crushing Beat Level 1, Advanced Stealth Level 3, Chomp Level 1, Tunnel Sense Level 4, Mana Manipulation Level 3. Mutations, Focus das mais 5, Antennae mais 2, Acid mais 4, Legs mais 1, Mandibles mais 2, Carapace mais 1. Species, Action ANT Worker, Formica. Skill Points, 0. Biomas, 0. Com a mana drenada e as mutações concluídas, descanso. A presença de caçadores humanos torna esta área mais perigosa do que eu supunha. Preciso estar em plena forma. Ao despertar, 4 pontos de mana retornaram e boa parte da comida foi digerida. Espio para fora da câmara. Não há sinais de humanos nem combate. Saio completamente e testo meus novos olhos. Ajustar-me é estranho. No centro da visão há um pequeno campo ampliado, como um foco destacado entre as demais áreas. Não há transição suave, a divisão é nítida, coerente com o fato de apenas parte dos olhos ter sido aprimorada. Quando movo a cabeça, essa área focal desliza junto, sempre centralizada. É desafiador lidar com 2 níveis de percepção simultâneos, mas estou satisfeito. Posso examinar a outra margem do lago com clareza. Vejo até o Titã Croc repousando ao longe, provavelmente dormindo. Procuro por formigas da minha colônia. Nada. Suspiro. Aproveito para beber da água e acelerar a recuperação de MP antes de decidir o próximo passo. Não me sinto tão inclinado a permanecer aqui, sabendo que humanos podem lançar fogo a qualquer momento. Também preciso ganhar XP e evoluir rapidamente. A evolução ampliará meus atributos e minhas chances de sobrevivência, além da obtenção de biomassa. Depois disso, poderei seguir a trilha de feromonio pela floresta com mais confiança para reencontrar minha colônia. Informação é crucial agora, assim como caça. Pode parecer estranho, mas decido localizar o acampamento humano antes de qualquer outra coisa. São a maior ameaça. Justamente por isso, preciso saber onde estão e o que fazem. Com minha visão aprimorada, posso detectá-los de muito mais longe do que antes. Caso contrário, não arriscaria. Não sei exatamente o que farei ao encontrá-los, mas ao menos conhecerei a posição do perigo. Está decidido. Rumo ao acampamento humano. Afasto-me do lago com extremo cuidado. Aqui, exposto, sou presa em potencial, e há inúmeros monstros que adorariam arrancar um pedaço deste corpo que tanto se esforçou para sobreviver. Na guerra pela sobrevivência, furtividade continua sendo minha arma mais poderosa. Consegui reunir uma quantidade considerável de biomassa, provavelmente acima do comum para alguém do meu nível, atuando como necrófago oportunista, recolhendo recompensas quando outros já haviam feito trabalho perigoso. Contudo, esse método raramente rende XP. Com exceção do confronto completamente absurdo entre a alcateia de Dragon Wolves e as centopeias, precisei escolher minhas presas com extremo critério para ganhar experiência. E isso ainda é verdade. Seria bom, nesta jornada, conseguir caçar sozinho e derrotar um oponente em combate direto. Preciso da confiança tanto quanto do XP. Não posso depender eternamente de inimigos feridos. Mantendo-me o mais oculto possível, deslizo de cobertura em cobertura, sentidos aguçados. Depois da última refeição, meus HP voltaram ao máximo. Minhas antenas não mostram mais sinais do dano severo sofrido na luta anterior, e minha perna já havia se recuperado há algum tempo. Esta floresta é estranha. A cada curva encontro algo novo e incomum, como esta samambaia de tom laranja vibrante. Na ponta de cada ramo, um filamento fino, semelhante a uma teia, desce até o solo. Não pretendo tocar nisso. Por curiosidade, arremesso uma pedra com as mandíbulas na direção da planta. Nada acontece. Ainda assim, não relaxo totalmente. Talvez ela reaja apenas ao contato orgânico. Em vez de permanecer encarando uma samambaia suspeita, continuo avançando.
Cruzo com diferentes criaturas enquanto sigo na direção geral que vi os caçadores tomarem. Um grande grupo de pequenos seres semelhantes a macacos se reúne ao redor de uma árvore imensa. Dou uma ampla volta. Se ao menos eu tivesse o apoio da minha própria espécie. Ver grupos organizados de monstros menores desperta algo incômodo em mim. Também avisto alguns filhotes de Dragon Wolf patrulhando. Outro grupo impossível para mim neste momento. Frustrado por não encontrar um alvo viável, decido fazer algo que antes não era possível. Subir em uma árvore para observar. Escolho um tronco robusto e, com as garras e a força da habilidade Grip, escalo rapidamente. A diferença é impressionante. Minha visão aprimorada se estende muito mais longe. No horizonte, distingo uma colina. Há formas sobre ela. Talvez tendas. Pode ser o acampamento dos 5 caçadores. Decido investigar. Com o destino definido, sigo cauteloso na direção da colina. Não quero iniciar combate algum enquanto eles estiverem por perto. Se vierem investigar, estarei morto em segundos. Após algum tempo, alcanço a base da elevação e reduzo ainda mais o ritmo, alternando entre abrigos naturais e evitando qualquer ruído. Na metade da subida, consigo ver claramente os humanos no topo. Estão sentados em círculo, sobre pedras e pedaços de madeira organizados como assentos. Talvez ao redor de uma fogueira ou panela. 3 tendas formam um semicírculo atrás deles. Mochilas grandes estão espalhadas, assim como restos de monstros que conseguiram preservar. Uma linha estendida entre 2 postes sustenta o que inicialmente parecem roupas. Ao observar melhor, percebo que são peles de monstros secando. É evidente que vieram para caçar, coletar núcleos e materiais e revendê-los na superfície. Escolho um bom ponto de observação e espero. Agora que sei onde fica o acampamento, uma ideia ousada começa a tomar forma. Paciência é uma virtude essencial para um monstro. Após algumas horas, os humanos se levantam e começam a se equipar. Vestem armaduras, verificam o fio das lâminas e conversam entre si. Então algo interessante acontece. Ao se afastarem cerca de 10 metros do acampamento, todos param. A maga concentra-se, preparando o cajado. Runas surgem e giram ao redor da extremidade antes que ela bata a base no chão. Pedras ao redor do perímetro do acampamento brilham intensamente por um instante e depois se apagam. Em seguida, o grupo parte novamente em direção ao lago. Estão explorando o local de forma sistemática, emboscam monstros reunidos, retornam e aguardam que outros se concentrem ali. Eficiente. Sigo-os à distância até ter certeza de que vão ao lago, então retorno ao acampamento. Vocês devem ter coletado muitos núcleos. Seria lamentável se algo acontecesse a eles. Mas o feitiço lançado antes da partida me preocupa. Aproximar-me diretamente poderia ativar um alarme ou algo pior. Não atravessarei aquela barreira. Tentarei passar por baixo. Nível 5 de escavar. Começo a cavar com toda a força. Tenho provavelmente mais de 1 hora antes que retornem. Tempo suficiente. Minhas mandíbulas trabalham rapidamente, removendo terra com eficiência impressionante. Logo estou sob o limite mágico e dentro do acampamento. Exploro as tendas rapidamente. Bolsas e suprimentos se acumulam. A maga divide uma delas com outro membro. Vejo comida, mas não é isso que procuro. Agarro mochilas com as mandíbulas e as sacudo, tentando abri-las. Sem mãos, a tarefa é difícil. Após 10 minutos rasgando e puxando, encontro o que queria, um saco menor de couro, fechado por cordão. Perfuro. O conteúdo se espalha diante de mim. Compatible Monster Core Detected. Would you like to reinforce your core or reconstitute a monster? Mais de 20 núcleos. Começo a absorvê-los rapidamente. No quarto, Gandalf interrompe. Monster Core has reached capacity for your current stage of evolution. Ainda restam 17. Mesmo com o tempo contra mim, hesito diante da abundância. Por fim, junto os núcleos com as garras e tento carregar o máximo possível nas mandíbulas. Consigo apenas 4. Terá de bastar. Retirada.
Fujo pelo túnel, deixo a colina e retorno à floresta. Não vou longe. Sob uma árvore grande, entre raízes expostas, escavo um buraco profundo e enterro meu tesouro. Cubro cuidadosamente. Quando evoluir, voltarei. Ainda bem que não posso sorrir. Que saque extraordinário. Obrigado, humanos. Agora tenho ainda mais motivos para subir de nível o quanto antes e evoluir. Assim que conseguir, poderei recuperar aqueles núcleos de monstro e reforçar o meu próprio. Quanto mais tempo permanecerem enterrados, maior será minha inquietação. Os humanos podem possuir algum método mágico que desconheço. Ou talvez outro monstro os descubra por acaso. Preciso evoluir. Preciso fazer isso agora. Mas antes, devo encontrar algo que eu possa caçar. Muitas criaturas ainda estão além da minha capacidade de combate. Progredi em vários aspectos, porém minha força ofensiva não cresceu tanto assim. Investi pesada biomassa nos olhos, o que não aumenta diretamente meu poder de luta. Muitas habilidades também não o fazem. Nem mesmo meu núcleo reforçado, que agora armazena 20 MP, altera isso de imediato. Sinto o núcleo dentro de mim, ardendo com intensidade maior do que nunca. Ele cresceu. É como carregar uma pedra quente no interior do corpo, desconfortável, mas curiosamente satisfatório. Ainda assim, não adianta muito. No momento, não posso usar meu MP para nada realmente útil. Talvez quando Mana Manipulation alcançar o nível 5 eu possa adquirir novas habilidades e liberar esse potencial mágico. Por enquanto, terei de confiar no ácido e nas mandíbulas. Tenho um alvo em mente. Sei que posso enfrentá-los. Sei que estão por perto. Será difícil. Eles nunca lutam de maneira justa. Centopeias. No lago, vi um grande emaranhado das Claw Centipedes básicas. Se encontrar um grupo pequeno, 2 ou talvez 3, posso derrotá-las sozinho. Mas preciso evitar as versões evoluídas. Essas certamente me esmagariam. Decidido, retorno ao lago em um amplo desvio. Não quero cruzar com os caçadores, embora adorasse ver seus rostos ao retornarem ao acampamento. Consigo me aproximar pelo lado oposto ao da última batalha humana, próximo de onde o Titã Croc ainda descansa. Esse sujeito passa tempo demais imóvel. Talvez já tenha caçado enquanto eu estava fora. Ainda assim, parece viver em constante repouso. Para minha sorte, há outro amontoado de centopeias na margem. Odeio a forma como se enroscam, torcendo-se umas sobre as outras. Contorno o crocodilo gigante e bebo da água para restaurar o MP enquanto espero. Após cerca de 1 hora, o emaranhado se desfaz quase espontaneamente. As centopeias partem em alta velocidade, todas na mesma direção. Quase as perco de vista antes de começar a perseguição. Elas são rápidas. Felizmente, minha visão aprimorada permite acompanhá-las sem precisar me aproximar demais. Ainda assim, mover-me nessa velocidade torna difícil manter furtividade. Logo alcançamos um monte elevado na floresta, com cerca de 2 metros de altura e diversos buracos ao redor. Sem diminuir o ritmo, a caravana mergulha pelas aberturas e desaparece. Silêncio. Então este é o ninho. Mantenho distância e circulo o monte, observando as entradas. Não vejo buracos particularmente grandes, o que sugere a ausência das centopeias evoluídas, mas não posso ter certeza. O monte mede cerca de 5 metros de diâmetro. O ninho certamente se estende subterrâneo. Pelo menos 8 já estão lá dentro. Provavelmente há muito mais. Só de imaginar o interior repleto de pernas e garras me causa repulsa. É por isso que vou caçá-las. Não serei imprudente a ponto de invadir o ninho. Esperarei até que um grupo menor saia. Encontro um ponto elevado numa árvore e permaneço imóvel, maximizando minha furtividade. Qualquer momento agora. Nada. Horas passam sem movimento. Depois, 6 retornam da floresta. 5 saem rumo ao lago. 7 partem para caçar. Depois retornam. E silêncio outra vez. Quando minha paciência já se esgota,
4 emergem do monte, agrupam-se e seguem em fila pela floresta. É a chance. Não esperarei dias por uma oportunidade perfeita. 4 é mais do que eu queria, mas será o suficiente. Desço da árvore e sigo atrás delas. Movem-se com cautela, não em velocidade máxima. Preciso esperar que se afastem do ninho antes de agir. Não quero reforços. Também pondero se devo atacá-las antes que encontrem presa ou esperar que retornem feridas. O risco é que encontrem algo mais forte e sejam eliminadas, deixando-me sem nada. Não. Atacarei primeiro. Acelero e assumo posição lateral. Avanço um pouco à frente delas, mantendo-me oculto. Posição alcançada. Miro com cuidado. Pou. O ácido corta o ar e atinge a centopeia líder. Ela se contorce violentamente, enquanto as outras se agrupam, batendo as garras contra o chão. Pou. Segundo disparo. Outra é atingida e começa a rolar no solo, tentando conter o líquido corrosivo. Então me revelo. Volto-me para elas, bato as mandíbulas com força e avanço para a clareira. Venham.